Prazer em recebê-los aqui, tá? Nessa nova etapa da SPDof Online. Hoje nós vamos fazer uma dobradinha aí com a Adri, a nossa querida Adriana Ortega, Lira Ortega. E nós vamos falar um pouquinho da sequência ao que foi falado aí no sábado passado pelo nosso presidente. Tudo bem Que aí com você? querido, tudo ótimo. Eu estou muito feliz de fazer essa dobradinha com você e de estar aqui, né, no perfil da SBDof, falando pela SBDof, né, sobre a SBDof. Isso é muita responsabilidade, né, Rodrigo? Você está tenso? Muita responsabilidade, Nossa, né? muita Se é para você, responsabilidade. se é para você aí a nossa chefe da comunicação e rei dos stories e lives, imagina para mim aqui que não sou tão habituê nisso, né? Mas pela SBDof a gente topou esse desafio, né, Adri? E Sim, eu acho que é uma nova etapa que a gente está iniciando. Sábado passado, assim, abrimos com chave de ouro com os nossos Paulos, né? Um presidente e o sim. nosso ex-presidente. E eu acho que esse bate-papo hoje vai ser bom demais. A gente vai transmitir para o pessoal aí um pouco de tudo, né? Um pouco das coisas que a gente faz na Sim. SPDof, um pouco das aflições que os nossos sócios e os colegas têm também da especialidade, né? De, poxa, tem que olhar isso, tem que fazer aquilo, né? E cada vez deixando as coisas mais transparentes, né? É. Sem dúvida, Rô. E eu acho assim, até para contextualizar o pessoal, né? Então, cada live ficou aí com uma chamada, com um tema, né? A live dos Paulos era SBDof em verso e prosa, né? Essa e E a prosa. minha do Rodrigo é o hashtag orgulho de ser SBDof. E aí, Rô, eu fiquei pensando até, e os colegas eu acho que hão de concordar comigo, e quando a gente está dentro da SBDof, até participando mais ativamente, como eu, você, o orgulho de ser SBDof, ele vira até um privilégio de ser SBDof. Eu acho que é mais do que um orgulho, né? Porque, assim, eu acho que essa oportunidade que a gente tem, né, de colocar uma especialidade tão importante na cara, né? Deixar ela à Sim. vista, mostrar a cara dela, isso e trabalhar por isso realmente é um privilégio, né, Rodrigo? Rodrigo, e eu colocaria mais, assim, para mim, um pobre mortal, a SBDof, além disso tudo que você acabou de falar, me colocou perto de vocês, né? Assim, pessoas que antes eu ficava ali vendo à distância, lendo um artigo ou outro. Hoje a gente se fala todo dia, até demais às vezes, né, André? É 7 horas demais. da manhã, enfim. Me permitiu ainda ficar mais por dentro do que a gente pode falar que é o staff ou os bastidores, aquela parte da especialidade de estruturação, né, de eventos, enfim. E sem contar que a gente conhece todo mundo, né, do Rio Grande do Sim. Sul até o Amapá. A SBDof hoje, Dri, ela, falando dados de 2019, ela só não estava presente em 3 estados da federação, né? Maranhão, Rondônia e Uhum. Roraima. Todos os outros a gente. Então, assim, é um orgulho mesmo. A gente faz com carinho, com dedicação. E, para não falar demais, mas não deixar de falar, lembrar que as pessoas que começaram isso lá atrás, eu sou sócio fundador, mas no início eu vi um pouco à distância, igual muitos colegas que estão aqui. As pessoas que Uhum. começaram, né, criaram e se dedicaram e gastaram tempo e dinheiro do próprio, né, dinheiro do próprio bolso, enfim, Sim, para do que próprio esse bolso. projeto desse certo, né? Então, a responsabilidade Sim. nossa de tocar isso é muito grande, né, Adri? É, sem dúvida. E assim, Rodrigo, e a gente vê isso que fique claro para os colegas, e a gente até comentou isso, é muito nítido sentir essa motivação ser uma coisa realmente altruísta, né? Não ter Sim, nenhum outro interesse que não seja melhorar a especialidade, levar isso para o paciente, melhorar, fazer o nosso papel, né? Trabalhar para que a gente exatamente. melhore nesse todo. E eu acho que isso é que motiva, né? Isso a gente ganha mais do que doa, na verdade. Esse que é o grande privilégio. Eu acho que você definiu bem. A gente ganha mais do que doa, né? E eu tenho certeza também, aproveitando esse gancho e falando da especialidade, tem muita gente que está entrando aí na live e que não é especialista e acaba nos prestigiando com a audiência porque entende a importância, né, da especialidade. É,
eu acho que é muito, ao mesmo tempo, é desafiador a gente fazer essa comunicação, né, Dri? Com o especialista, Uhum. né? Porque, na verdade, nós até somos dependentes, né, da anuidade do especialista, é ele que nos mantém, na maior parte, o Sim, especialista, né? Mas de quem está sim, relacionado. Mas também, a gente não pode ter só o foco para a educação continuada do especialista, é o que cobra muito da gente, sim. né? A gente tem que voltar lá para o clinicão, como diz o nosso Ocupró, né? Eu É, vi a live passada. E esse é o desafio da comunicação, né? Ou seja, que tom usar, né? Como chegar e atingir essas duas situações, além das outras profissões, né? Aí é um debate bem uhum, legal. é. E é desafiador, né? Eu assumi a comunicação e já começou a ser desafiador. É você mesmo, Clupro. É, a gente, eu assumi a comunicação e isso já foi um grande desafio, porque quem me antecedeu foi a Juliana Stujinski, né, que Sim, é uma competência em pessoa, uma máquina para trabalhar. E eu assumi a questão da comunicação, né, da Ju, e realmente é um desafio, porque nós temos várias vertentes. Nós temos que levar para o leigo, e aí é bom que quem esteja nos assistindo, que entenda isso, e as sugestões de vocês também são muito bem-vindas, né, para que todos participem. É, a gente tem que levar para o leigo essa informação. Olha, você está com um quadro de DTM, existe uma especialidade, né, para isso, porque eu acho que o maior sim, desafio de todo mundo é justamente essa questão, Rodrigo, de não saber para onde ir, porque por muito tempo, e até na live dos Paulos isso foi mencionado, a DTM ficou perdida lá nas disciplinas de oclusão, era na prótese, era na orto, na dentística, então ela era especialidade perdida. A sim. ciência funilou isso, colocou, né, pingos nos is, e a partir do momento que você vê uma área de conhecimento mais delimitada, então se parte para a especialidade. Colocar isso para o leigo é importante, colocar isso para os próprios dentistas é importante também, porque muitos sabem do que a gente atua, onde a gente atua, então esses focos têm que ir, né? E tem que levar Sim. também essa comunicação para o especialista. Ou seja, a comunicação dentro do SBDOF realmente é um desafio. A gente tem vários tentáculos aí para poder alcançar. Muito. Odri, e outra coisa, e aí isso já vai um assunto direcionado mesmo que foi suscitado pelos questionamentos, né, dos sócios, dos amigos, enfim. Sim. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em fazer, como diria o nosso amigo Hum, Padula, né, fazer a ligação do meio de campo, fazer a ligação do meio de campo com o ataque. A gente precisa ajustar muito esse arranjo entre o especialista de DTM, na minha opinião, e outros dentistas de outras especialidades. Eu vejo isso aqui em Belo Horizonte, onde eu estou, mais próximo dos meus colegas, a gente tem um trabalho intenso nisso, então a gente vê muito outras especialidades ligadas na nossa área, os odontopediatras aqui, os protesistas, implantodontistas, todos já muito antenados em entender melhor o que a gente anda fazendo, né? Da mesma forma, Dri, eu acho que esse meio de campo também ele tem que ser feito com as outras profissões, que sim. acabam sendo profissões afins, né? Como Uhum. a fisioterapia, a psiquiatria, a psicologia, o educador físico, enfim. Esse é um grande desafio, até porque a gente percebe que mesmo entre as pessoas que são especialistas, que se dedicam ao estudo e pesquisa, eles têm opiniões às vezes que não são coincidentes, né? Mas o papel da Uhum. sociedade, eu acho que é tratar isso com consistência, com inteligência, para que não vire uma opinião de um só, né, pessoal. Sim, sim, E aí eu sim. já emendo, Dri, já falando o seguinte, que por falar nessa transmissão de conhecimento, para nós, o projeto SPDOF Online, ele realmente ele vem sendo feito há mais tempo, mas nós priorizamos a consistência, ou seja, a gente entende que a sociedade tem que fazer dar um passo além, né? Tem que fazer essa transição, mas com consistência e não tentar sair ao máximo, né, daquelas situações voláteis, fúteis, às vezes que a gente encontra, né?
mas que fique, não uma opinião de um grupo de 4 ou de 6 ou de 8 pessoas, mas que faça como vem fazendo, né? E como os Paulos falaram no último sábado, né? Que a ciência sempre seja o poder moderador, né? Sim, claro. E dentro disso, os palestrantes já estão sabendo, os patrocinadores também. E eu queria aproveitar esse espaço aqui para comunicar a todos que o nosso quinto evento satélite, que estava programado para abril desse ano, no primeiro momento, em parceria com a PUC Minas aqui, ele foi adiado para setembro, no primeiro momento, imaginando que tudo pudesse estar mais... Mas, diante das impossibilidades locais aqui, a gente resolveu transformar esse evento num evento online. Então, esse evento já está pronto, para surpresa minha, talvez, mas não de quem está antenado como você aí no online. Assim, a procura vem... Ninguém desistiu até agora, ou seja, a gente ficou preocupado, será que o pessoal vai desistir? É claro que a gente colocou preços mais justos, né? Não diria atrativos. Adequados, E né? adequados à nova realidade do ponto de vista do online, né? Mas, assim, para surpresa nossa, a procura aumentou, todos os palestrantes confirmaram, né? Inclusive os internacionais, o internacional, que é a doutora Âmbar Michelotti. Enfim, para nós está sendo um desafio, foi muito trabalho, né, Adri, nos últimos dias. As Muito, pessoas talvez não muito. fiquem vendo isso, mas é importante não sair com furo, né? Nenhum, nada, nada. Sim. Então, dia 25 e 26 de setembro, uma sexta e um sábado, vai ser tudo muito bem organizado, com o auxílio da Time, que está nos ajudando aí, né? A Fabi, o Diogo e a equipe aqui, para que a gente possa fazer um evento fantástico, né? E detalhe, Dri, eu queria falar um pouco dessa... Falo muito, você me corta aí, tá? É a minha primeira live, eu quero falar assim, até 6 horas da tarde. Nossa Senhora, Jesus amado. Foco, Rodrigo, foco. Espero que não, né? Então, para quem está aflito em saber, né? Enfim, os eventos, como que vai ser, esse evento em si, ele está todo estruturado, programado. A Time vai divulgar passo a passo, vai ser pelo Zoom, vai ser um evento fechado, onde o sócio continua tendo os privilégios, né? Enfim, também depois a gente vai passar, a gente já está passando já aos poucos, como isso foi traçado por nós, né, Dri? Mas dentro desse planejamento, para o pessoal saber, Adriano, não sei se você tem essa estatística, mas no início da SBDOF, onde tudo era mais complicado também, nós tivemos, assim, de 2012 a 2015, 4 eventos com 800 pessoas presentes. De 2015 a 2019, o número de eventos saltou para 7, com mais de 2.000 espectadores. E a nossa gestão, essa última gestão, ela já saiu do CDI lá de São Paulo, no nosso congresso, com 5 eventos preparados, mais um evento extra, que era o do sócio. Então, seria um total de 6. A expectativa foi de fazer isso tudo em 2 anos, né? Então, a nossa curva, ela está numa curva ascendente, tanto de produção de eventos, né, quanto de pessoas que estão interessadas em entender e compreender a situação da especialidade. O que o pessoal precisa entender é o seguinte: se isso não for feito de uma forma estruturada, ou seja, um olho no queixo, outro no gato, né, Adri? Assim, financeiro, as coisas não dão certo. E o que o pessoal pode ter certeza, e está vendo isso, é que nenhum evento tem um viés pessoal, né? É tudo com a logo da SBDOF, ou seja, a gente deixou de lado qualquer tipo de promoção pessoal em prol da própria sociedade. Então, e aí, de repente, a gente teve que frear, dar um cavalo de pau, né? Ou seja, e mudar tudo. Odri, e outra coisa legal, o pessoal que está acompanhando a gente aí da região Nordeste, Norte, alguns já sabem, a gente fez um evento em Natal, o próximo evento é em Fortaleza, Dia da Determinador, e a gente tinha em Manaus, que é um feito inédito, né? Ou seja, a gente nossa é expandir para todas as áreas, né? A gente sente essa cobrança do sócio também, mas com essa história toda, com as mudanças que ocorreram, a gente se adaptou para o online, né, Adri? Eu estou dizendo isso já num tom assim até de uma espécie de prestação de contas, mas na verdade é partilhar com vocês a empolgação que foi fazer isso tudo, alinhar isso tudo com os coordenadores locais. O quanto é difícil, né, Adri? Convidar palestrantes, conciliar horários. E detalhe, pessoal, para quem está com a gente aí,
esses palestrantes, os nacionais e internacionais, muitas vezes eles se colocam disponíveis em função até mesmo do relacionamento e do prestígio de pessoas como a Adri, como Paulo Conari, como Conte, como Léo, como Bonotto, como a Ju, Como Rodrigo. a Dani Godoy. Ou seja, senão nem abriu o e-mail da gente. Brincadeiras à parte, não é tanto assim, mas é claro, né, Adri? Tem todo esse engajamento até pessoal, né? Sim, sim, mas eu acho que até, Rodrigo, como você falou, assim, a gente alinhava, o meu é água, a gente alinhava bem Também, as foi água. questões, né? Uhum. A gente alinhava bem as questões e o pessoal pode ter certeza disso, que é um trabalho de equipe muito grande, nessa transição que a gente está indo para o online. Eu vou ser muito sincera, Adriana, eu também acho que veio para ficar, mas me dá uma dorzinha no coração saber que o nosso encontro ao vivo, que é tão gostoso, ele vai ser diminuído. Eu acho que a tendência realmente serão os encontros mistos. Eu, com certeza, sair da minha Sim. casa para ir. Eu acho que presencialmente, você olho no olho no professor, ter os Reforçar a festa, né, colegas. Adri? Pois é, né? Então, assim, tem a questão, o coffee. Não, tudo é muito O importante, gente, afeto. né? O afeto, então, desapega nada. Ju, eu não desapego. Né? Não, não adianta você desapega. Não, eu vou ficar no online, mas o presencial não desaparece, não. Eu acho que vai ter os eventos mistos. Eu acho que a Juliana até falou assim, né? Quem é que tá lá no evento de BH, né, Rô? Assim, então, a gente até soltou essa semana. O trabalho é muito grande, o Rodrigo sabe disso, são muitas reuniões, haja Zoom na vida da gente, para desmontar um evento, para montar outro, para fazer essa transição ter uma forma positiva para o sócio, para os colegas que também estarão conosco prestigiando, né, o evento. Isso tudo é muito trabalhoso, mas a gente soltou semana passada, já temos algumas peças, tá aqui no Instagram do SBDOF, vocês vão ver um vídeo lindo, né, que o pessoal da Da publicidade tarde. produziu, e aí a gente tem essa transição. Então tá disponível aí para vocês toda a estrutura, né, a Sim. grade do Congresso, né. E já Mas lembrando, Adri, desculpa, hum, pode continuar. Continua. não, eu só ia reforçar uma coisa que é bom a gente sempre olhar para trás, porque isso é um estímulo muito grande, Rodrigo, para todo mundo. Se a gente for lembrar do Sim. primeiro Nossa. congresso, né, lá atrás, que é como você falou, quem começou o SBDOF foi na unha, né, Foi na unha. tempo Aqui em e Minas a gente tem essa dinheiro, expressão. foi na unha. Isso é a influência de teoflotone, né? Não tem jeito. Teoflotone, né? Teoflotone, Teoflotone. Paracatu, Teoflotone, o meu pé em Minas é grande. Então, assim, veio de lá, da gente lembrar do nosso primeiro congresso desse BDOF, né, que estava todo mundo envolvido, distribuindo crachá, né, a gente tinha todo mundo trabalhando mesmo ali no braçal, e a gente vê a evolução para o quarto congresso, que foi no CDI da USP. Então, Nossa. nós tivemos, assim, a gente vê a agregação, a gente tem essa devolutiva dos colegas, eu acho que isso é Sim. muito importante, a positividade de todo mundo e o empenho de todo mundo para fazer isso dar certo e crescer como especialidade e ser uma especialidade forte. O Conte ressaltou aqui, sábado passado, do prestígio internacional da SBDOF, Sim. Nossa. né? Isso é uma coisa Tamanho nosso. muito importante para a gente. E outra coisa, assim, os elogios que nós escutamos dos professores convidados do último congresso foi uma coisa sensacional, né? E por quê? Porque a gente também conseguiu, né, Dri, fazer algo inédito. Aquela, a tradução do inglês para o português e do português Sim, para o do inglês, para o né? inglês. Foi Os pela primeira professores não vez que ficaram de fora, isso mesmo. o Congresso, só para não perder o gancho, né? O Congresso do CDI ele nos permitiu algumas coisas em especial, trazer mais professores de fora. Pela parceria com a USP, a gente reduziu alguns custos, né?
E a gente investiu tudo Uhum. de novo, né? A gente investiu Sim, no conforto dos palestrantes, na tradução, que nos expôs para a Europa, Estados Unidos, enfim, para o mundo inteiro, né, Adri? E o inglês permitiu a gente, o pessoal lá de fora ver que a gente não está aqui para brincadeira e que a gente é muito sim, grande, né? O Brasil é um país continental, então isso foi muito legal. A gente teve isso de volta, né? Cada congresso teve que eu participei, pelo menos, teve um ponto em especial. Agora, o CDI, sim, eu acho que ele marcou muito por esses elogios, né? Você lembra os professores que sim. vieram e depois outros, né? Olha, fiquei impressionado. Que Com bom que o nome deles já tamanho, foi. com quanta gente junta, né? Então, a qualidade das palestras. Então, e aí, para isso acontecer, a gente tem que ter juízo com o dinheiro nosso, né? Ou seja, Sim, tá tudo guardadinho lá e trancado, para o momento certo, gastar com o que é certo, né? E essa parte de estruturação é mais ou menos igual às contas nossas de casa, do consultório. Não tem, muitas vezes o pessoal pergunta, né, como que você faz, tal. Mas agora o diretor financeiro nosso, Bonoto, a gente conversando muito disso, a responsabilidade nossa é muito grande, porque sim. a gente só consegue um desses pilares, que é o financeiro, né, está tão firme assim, porque os outros estão indo muito bem também, né, que é o político, quando eu digo político, não de politicagem, mas o político de políticas públicas, de Sim, científicas, né, que o Léo vai falar em breve. Eu não quero dar spoiler aqui pro Léo, mas da live vai do falar Léo. muita coisa legal, ideias. Imagina o Léo falando aqui, né? Coitado de quem estiver Nossa vendo. Senhora, vai destampar. Vai ser o Léo e a Ju, né? Vai, nossa, o Léo ele tem liberado lá um desses programas de. A gente conversa e ela falou: Léo, nós temos que voltar para o Zoom, aqueles baratinhos de 40 minutos para cair a conexão. Para cair A a gente vai conexão. continuar. Mas então, essa situação toda permite, né, Dri, que a gente possa fazer essa estruturação, né? E é Sim, disso que claro. e que o sócio entenda, na verdade, assim, quem trabalha com DTM, especialista ou não, eu sinto isso nas mensagens que a gente recebe de WhatsApp, nos grupos de discussão. É claro que a gente não vai aprofundar numa discussão no meio de um Facebook, às vezes no Instagram, porque não é o local. A gente tem que ter ciência que a gente representa uma sociedade e muitas vezes ali a gente está com uma opinião pessoal e o pessoal pode confundir, Uhum. né? Sim, Mas sim. a gente tem a real noção, até porque a gente é cobrado disso todo dia, né? Que a gente precisa levar esse conhecimento até as pessoas. E eu te faço uma pergunta, Dri. É, pensando no aluno de graduação, a gente tem que encontrar o time de passar para esse cara que tem uma optativa, para ele ter, desculpa o perdão da palavra, mas para ele ter tesão em atrás da Aham. disciplina optativa Uhum. e falar assim, eu vou entender esse negócio aqui. E não ficar Sim, só naquele modelo assim de protocolos mecanicistas, sem menosprezo às outras. Mas é sim, porque é claro. justamente aí que, né, o aluno ele precisa entender essa história, né? O que é tratar um paciente com dor crônica, por que bruxismo é diferente de DTM, né? Sim, 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 que compreendo. são os conceitos básicos, né? É, ali, o que você fala assim, não, mas isso é básico. E quando a gente vê, nem os nossos próprios colegas, muitas vezes especialistas, e vou além, muitas vezes professores, Sim, ainda não têm o acesso a esse conhecimento. E eu acho que a graduação, sim, eu acho que o Léo tem bastante expertise até para falar mais sobre isso, depois com a Ju, a questão da graduação, da importância da sim, gente formar o nosso profissional desde a graduação. Né? Isso sim. é extremamente importante. Inclusive, tem aí, eu estava vendo aqui o pessoal conversando, tem uma pessoa que falou que ele é estudante e quer saber da SBDOF, quer se associar a SBDOF, alguma Sim, coisa assim, né? E outras pessoas também querendo se associar. Então, quem está nos assistindo que não faça parte ainda, não tem ainda não consiga usar ainda o hashtag orgulho de ser SBDOF, né? Que sim, venham, né? Se sim, associem, venham conosco. É um trabalho consistente, sério. Realmente, eu estou ouvindo assim, desde que quando eu entrei na SBDOF, eu vejo que as equipes, elas são equalitárias, a gente se distribui, a gente se ajuda, não tem um de colocar o seu ego na frente,
Não. Ainda bem, graças Nunca a vi. Deus, nunca Não tem vi espaço. também ninguém querer usar o nome da sociedade ou usar o trabalho voluntário que faz, que isso é muito importante, né, Rodrigo? Isso não é A um gente cheiro outro, despende, né, Adri? nosso tempo, né, Sim, e nosso é. conhecimento para esse BDOF graciosamente, e mesmo assim a gente está trabalhando mesmo em prol de um ideal, em prol de uma melhoria de especialidade. E E, essa ideia é muito forte entre todos nós. Então, isso dá essa consistência. Nós não temos conflitos de interesse, né? A não, gente tem um interesse na ciência e no bem-estar do paciente, né? sim, E sim, para isso a gente precisa fortalecer a sociedade. Então, verdade. com esse norte que nós estamos aonde estamos e com muito orgulho, né? Sim, Então, para sim, ser sócio, entrem aí no site da SBDOF, sim. www.sbdof.com e entre em Ponto contato .br conosco. agora. Os dois dão certo, mas ponto .com.br. .com.br, porque o site novo, a gente colocou ponto .com.br, o Diogo explica uma hora melhor, e ele vem Sim, todo estruturado para quê? Já é sim, uma sim. evolução. A gente consegue fazer todos os eventos nossos através do nosso site. A gente não conseguia isso Uhum, antes. E vai ficar todo o histórico das pessoas lá. Além de permitir pagar, a pessoa vai ver se está em dia com anuidade ou não, emite boleto, paga por transferência, por cartão de crédito, divide. Mesma coisa com relação aos eventos. Será que eu fiz a minha inscrição? Se fez, está lá. Outra. E o meu certificado? Vai estar lá também. Então, assim, o Diogo, a Time, enfim, junto com a Gal, eles criaram toda uma estrutura que antes não era possível, né, Dri? Porque isso custa sim, dinheiro. não. Então, Custa, custa. hoje a gente tem um pacote de informações no site que foi agregado. Não é um simples site. Ele é toda uma ferramenta, é uma estrutura. A gente agora ainda está engatilhando, porque a gente não está usando ele 100%. Ele tem algumas coisas ainda que a gente pode melhorar. Mas, assim, a Ju começou essa história lá atrás do site e tudo. A versão Sim. 2 do site, ela já veio com esse financeiro e eventos juntos. Para a gente Uhum. economizar. Antes a gente tinha que alugar plataformas, gastar 10, 12, 15, 20 mil reais. Hoje não. A gente faz pelo nosso site. E a gente acaba gerando mídia, né? E aí você entende melhor. A pessoa acaba tendo que ir por lá, né? Ao invés Sim. de. Você cria um vínculo muito maior, né? O engajamento é maior por causa das interfaces, né? Que com com a pessoa que nos procura. É, isso não, é muito bacana. Pode Sim. continuar, Rô. Você estava E falando outra. disso. Não, eu ia falar com relação aos alunos. Eu vi aqui alguns alunos meus lá da PUC. A graduação, por exemplo, para esse evento agora de satélite, que ia ser aqui em BH e agora que virou nacional, na verdade mundial, né? Porque quem quiser pode Mundial, assistir. é. Então, os alunos de graduação, por R$ 40 eles têm acesso. E é um conteúdo, assim, muito bom, né? Você tem, assim, você pode ver Sim, a grade extremamente diversificada, desde um médico cefaliatra até as palestras voltadas para o clínico. Eu não vou ficar citando os palestrantes para não esquecer de nenhum. Mas, sim. e muitas palestras que a gente pensou com carinho falando desse evento, a gente até não fez para o especialista. Eu lembro que eu estava conversando até com a Ju, a gente fala muito, falou, o especialista talvez. Não, mas a intenção nossa é também atender quem não é, né? E também fazer Sim. essa inserção, plantar essa sementinha lá na universidade, né? Igual a PUC aqui tem desde 98 essa disciplina, muitos lá, o Márcio, Madalena, a Lília, e outros que passaram por lá, o Marcelo Mascarenhas, que vai ser um homenageado, ia ser e continua sendo um Sim. homenageado nosso do evento, né? Figura importantíssima da DTM, da história da DTM, mas a gente precisa trazer esse aluno para cá também. Da mesma forma que a gente pensa o tempo inteiro de políticas de inserções em outras especialidades, né? E mais, Dri, aproveitando esse momento assim de audiência, né, do pessoal que está Aham. escutando a gente, a pergunta que a gente escuta sempre assim, como que eu atendo? Qual que é a melhor forma de ganhar ou de ganhar dinheiro com DTM ou de administrar um consultório de DTM, a gestão de uma clínica de dor, né? Essa Sim. discussão ela tá também dentro da SBDOF de uma certa forma, da mesma forma que a teleodontologia, quando a gente foi instigado, eu mesmo fiz uma reunião com uma deputada que está nesse projeto e eu coloquei os prós e os contras, enfim, mas tentando entender, a gente não está parado, né? Em nenhum Não, sentido, né? não, E do nenhum ponto de vista, sentido. nenhum sentido. Então, assim, o que acontece
é que é uma doação de tempo, de tudo, e às vezes a gente acaba, em um momento ou outro, ficando um pouco sobrecarregado, mas a gente tenta desenrolar tudo, né? Essa questão, por exemplo, de achar o melhor método de trabalho, ela choca muito com as opiniões pessoais, né? Ah, eu Sim, penso assim, eu penso, né? Então, é uma discussão que a gente está aprofundando, da mesma forma que a gente está aprofundando em trabalhos, em cadernos que possam trazer informações para as pessoas, né? O Léo vai falar bem disso. A gente vai, em breve, aí vem notícia nova dos cadernos. Com a pandemia deu um delay, mas vai vir o que uhum. estava programado antes e o que está programado para agora. Então, o próprio jornal também. Enfim, essas situações todas contribuem para o que a gente se propõe, que é Sim, informar, que é fazer, sim. né? Informar, bem informado, né, Rodrigo, que a gente tem esse cuidado, e eu acho que esse trabalho que a SBDOF faz, a gente fala, né, que é o trabalho de formiguinha, que Formiguinha. dá certo, né? E que aí motiva você a continuar trabalhando. É a história do reforço positivo. Como odontopediatra, a gente fala muito do reforço positivo em criança, né? Que você faz o reforço positivo e a criança se apropria daquela positividade e ela evolui. E eu acho que para esse BDOF, o reforço positivo que a gente teve dos colegas e de ver realmente a especialidade crescer e da lacuna existente na odontologia de um espaço para a DTM, a dorora facial, eu acho que tudo isso deu certo, né? Deu essa liga para a gente chegar aqui aonde estamos, e eu vejo assim uma perspectiva enorme. Essa plataforma digital, apesar de eu querer o cafezinho pessoalmente, É, mas daquele abraço, né? dá aquele abraço, né? E o Diogo nos assistindo. Eu acho que essa questão ela vai agregar enormemente, Rodrigo. E é um desafio para nós, está sendo um desafio para todo mundo, mas assim, essas mudanças, né, na parte dessas plataformas de comunicação, mas de qualquer forma, é muito importante que a gente saiba fazer essa transição de uma forma, como você disse, muito responsável, muito consistente, para a gente não, para não se perder, para não enfiar os pés pelas mãos, para ser uma coisa bacana e muito bem estruturada, né? A gente Eu acho que pode. esse evento do BH Online vai ser um estouro Agora virou o evento online, né? E na verdade online. é um evento É, mundial. E assim, o legal é que, pelo que eu tenho observado, depois que a gente anunciou, por exemplo, professores, eu tenho uma colega professora do Rio, ela, o departamento, os alunos, pela facilidade de acesso, né? Enfim, que esse método proporciona, você não tem que se deslocar, não tem hotel, tudo, pelos custos, né? O sócio paga 80 e poucos reais, mas o estudante de graduação, comprovando, vai pagar 40 reais. Nessa situação, você acaba permitindo que muitas pessoas tenham acesso, né? Aí é o que ela sim, falou, Adri. Ela falou assim, olha, eu sou professora Renata Costa Val, professora de endodontia, então a gente tem muitas dificuldades no dia a dia com determinados pacientes. Então, você poderia me sim. ajudar me informando como que eu me formo melhor nessa área, nessas situações onde envolve as dores não odontogênicas, né? Para que eu para que eu não na verdade, para eu pratique bem a minha área, né? A endodontia. Sim, Então, assim, e aí eu vou passar para os meus alunos, quando eu falei para ela do projeto, né, e tudo, da seriedade nossa. Então, assim, eu acho que o pessoal pode ficar muito tranquilo, no sentido de que a gente está muito bem intencionado, cercado de pessoas profissionais, e cuidando e zelando muito pela própria sociedade. Mas quem está aí do outro lado, né, e nos escutando agora, precisa entender que a sociedade é todo mundo. É como o Ricardo isso. colocou aqui agora, é uma família. E a gente precisa cada vez Uhum. aumentar essa família, né? Essa representatividade em número de sócios, ela traz para a gente um respaldo muito grande, né? E isso é muito importante para a gente, né, Dri? É, sem dúvida. Rodrigo, essa união mesmo, né, que a gente precisa, e a gente precisa dessa valorização, essa valorização tem que vir de nós, até para Isso. chegar na valorização da consulta do especialista, Pronto. porque é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar muito até em relação à comunicação, mas para o público entender que ele precisa valorizar
a consulta do especialista em DTM, o próprio especialista em DTM precisa se apropriar, né, dessa sua valorização. E para isso a gente está aqui, né, falando todos os dias, sempre, batendo na mesma tecla da importância da especialidade. Porque, de forma geral, os leigos veem o dentista como um fazedor de procedimento, né? Então, a gente tem essa imagem. Aí a colega está falando, ninguém quer pagar a consulta do dentista, e isso a gente precisa também mudar essa visão para o público leigo e para o próprio profissional. O depoimento pessoal. A consulta, ela vai depender exatamente do que você está entregando, né? Não adianta você cobrar um valor alto na consulta ou no tratamento se o que você não está fornecendo não for um produto bom. Uhum. E aí, se for, você não vai só manter a consulta, como vai, em um determinado momento, se reposicionar no mercado em termos de valor de consulta, tá? Consulta não define competência, é óbvio que não. Mas quem paga uma consulta e depois vai indicar uma pessoa para ir lá, ele vai se basear muito no como foi atendido, sobretudo se deu certo ou não, né? Essa é uma situação óbvia, né? Da mesma forma que um evento igual os nossos, que começou lá com 300 e poucos espectadores e no último quase 750 pessoas, eles só vão porque eles sabem que vão encontrar coisa boa. Sim, qualidade. Com a Ju, o evento do Maxud, que a Ju foi presidente do Congresso, Juliana Studinski, era uma época de recessão no país, complicadíssima e tudo. Eu falei, moçada, vamos fazer. A gente vai estar usando o dinheiro, era o diretor financeiro na época, do sócio para o sócio. A gente não vai estar usando ele da melhor maneira possível. Vamos fazer uma coisa de qualidade. Resultado, foi um sucesso, né? Foi também um divisor de água na época. Mas dependeu de arriscar, né? Ou seja, é uma situação de risco, porque a gente não sabe. Um evento desse é R$500 mil. E se dá errado, você põe toda uma sociedade em risco, né? Sim, e aí você sai, né? Você sai depois sem responsabilidade? Não é. Então, assim, a gente escuta, tenta entender os colegas da melhor maneira possível e tenta colocar tudo em prática. É claro que a gente vai alardeando, dando notícias antes da hora, spoiler nem nada, justamente, Dri, para a gente fazer aquele passo com consistência, né? Esse canal aqui da SBDOF, ele é institucional, né? Ele está aqui justamente para manter o sócio informado e se sentir estimulado em manter. Sim, né? Então, sim. assim, tudo com muita responsabilidade. Aproveitando aqui, eu vi uma pergunta aqui, perguntando qual que era o valor de inscrição para alunos de pós-graduação. É um valor também diferenciado, R$140 para o evento online, tá? Uhum. Então, Dri, nesse sentido, a gente, né, é o famoso trabalho de formiguinha. Então, essa consistência, ela não vem de hoje, né? Agora, o desafio é se manter bem. E voltando ao assunto da consulta, vem as discussões depois da consulta, né? Será que eu cobro um pacote? Será que eu cobro por procedimento? Será que eu vendo? É justamente quando a gente transmitir para quem é de interesse profissional e paciente o que a gente vende e esse caráter multifatorial da DTM, é que eles vão entender que a gente não tem condição de fazer uma receita de bolo formatado, igual um colega que faz o implante tem, olha, o implante é tanto, a coroa é tanto, não quer dizer que é menos trabalhoso. E aquilo ainda pode dar errado, não pode? Sim, ter uma rejeição, né? No nosso caso, muitas vezes você não sabe quantas consultas você vai ter de retorno, enfim. Você fazer essa precificação é muito difícil. Mas que a turma que está aqui escutando a gente saiba que a gente também está de olho nessa parte. Que a gente, eles cobram muito isso da gente, sabe? Eu falo principalmente de mim. A Ju falou uma frase ontem numa live dela, assim, a gente acaba sendo guarda-chuva. Eu sou muito guarda-chuva para essas coisas de gestão. O que você faz aí? Como que você faz? O que acontece? O que você sugere? Eu falo, olha, isso é muito individual, né, Dri? A consulta. Demais. Vai até na personalidade da pessoa, né, Rodrigo? Tem gente que tem uma personalidade que, né? Isso também é um aspecto que é extremamente pessoal. Exatamente. O Thanos até colocou uma coisa aí que eu achei bem interessante, não é o paciente que não quer pagar, é o dentista que não sabe cobrar. Foi mais ou menos alguma coisa que o Thanos colocou aí. E é isso, vender, né?
ou não sabe vender. Então fica essa reflexão, né? Antes da gente, vamos puxar para nós também a responsabilidade de fazer com que aquilo seja valorizado pelo outro. Por isso que eu disse, então, para você fazer isso, você tem que se entender o seu valor. E que é enorme, né? Uma coisa extremamente importante. A gente, isso também é uma coisa que é um problema, um problema não, mas é um discurso recorrente. Eu toquei nesse assunto aqui, da questão do paciente que não paga, porque esse é um assunto recorrente quando a gente fala de DTM. Exatamente, né? E que não é um assunto que envolve, às vezes, ciência, mas talvez a arte de cobrar, que é uma outra ciência, né? Sim. Como você lida com essas situações e tudo, né? E tem pessoas que estão preocupadas também com o próprio marketing pessoal, a forma de se expor perante as pessoas, os encaminhadores, enfim. E no final, tudo eu acho que acaba num ponto em comum, que é você ter conhecimento, você saber o que você está vendendo. Se você tem um produto bom, você vai acabar vendendo muito bem ele. Que o primeiro não valorize tanto, mas que nas próximas com certeza virão outras pessoas, clientes, encaminhadores, enfim, que vão te valorizar, né? O papel nosso, já no último congresso, foi trazer um consultor na área de gestão para falar também para o pessoal, né? E se a gente tiver esse espaço futuramente em outro congresso, eu ainda faria melhor agora. Eu faria com ele assim um briefing, uma reunião, uma não, mais de uma, para falar, né? Entre aspas, passar tudo isso que a gente está falando. Eu ia falar uma palavra feia, agora existe. É muito próximo da hora de almoço. Passar isso tudo para ele, né? Ai, meu Deus. Peraí. Virou, Rodrigo. Virou. Virou de novo, Rodrigo. Eita, então, gente. É que eu tô querendo passar os comentários, porque ele não tá passando para mim. Eu sou míope, eu enxergo bem de perto. Eita, na idade. Pode falar. Desculpa, pessoal. Então, justamente para também trazer esse aspecto de discussão, né, de sócio. E do ponto de vista da ciência, o Léo vai falar mais, já dando um gancho aqui para ele, a gente tem vários planos. A gente se aproximou da SPPQO, ia dar tudo muito certo agora, mas aí a SPPQO também está sofrendo um impacto, igual todo mundo, né? Adiou o evento presencial. Eu acho que isso vai ser um ganho muito bom, né? Para a gente, porque a gente é uma sociedade que tem que estar de olho em tudo. Desde o cara lá que está perguntando para a gente como que eu cobro, né? Que é realmente uma demanda, até na outra ponta, que é o estudante de iniciação, que de repente está precisando de um fomento e que vai precisar mais ainda agora, né, Dri? A gente está estudando essas possibilidades, até mesmo nas situações que envolvem as sociedades vamos dizer assim, produtoras de conhecimento, a própria SPPQO, né, que é uma sociedade, eu me lembro de que os primeiros congressos que eu fui na época de apresentar trabalho, terceiro, quarto período de odontologia, era lá apresentar um trabalho aqui. Então, ali inspira conhecimento, né? Assim, então, a gente está perto dessa turma toda, né? Então, a gente está atento a isso. Com certeza, a gente está muito, muito antenado a essas coisas. E a gente espera cada vez mais passar para vocês que estão aí escutando a gente e que fazem parte dessa sociedade, justamente essa confiança, né? Que podem contar. Enquanto a gente estiver aqui, e os outros que entrarem e vida que segue também, eles vão manter esse mesmo padrão, porque é o nosso DNA. O nosso DNA é esse. Eu também acho. Não é um DNA de aproveitar, né? A gente vê exemplos aí de várias sociedades que nascem, às vezes não vão para frente ou ficam bem, depois caem, justamente porque as pessoas misturam, né, o CPF com o CNPJ, o pessoal com o profissional. A gente tenta deixar isso muito distante, né? Essa mensagem eu queria deixar aqui para o pessoal também. Sim. E essa história que você colocou, a gente precisa realmente deixar, é muito claro para os colegas. Sabe o que eu vejo também, Rodrigo? Tem o nosso relacionamento, que é muito positivo e muito saudável entre nós, que estamos ali olhando as coisas e resolvendo as coisas da SBDOF, lá da diretoria, e tem também esse relacionamento dos sócios com a gente. Que isso é muito bom, então a gente sente que realmente, né, a gente tem essa parceria,
que não é um sócio só cobrador de coisa da sociedade. É um sócio que nos reconhece, é um sócio que nos estimula, é um sócio que nos incentiva e que agrega. Então, Sim. lógico, um ou outro, né, vai sair um pouco desse perfil, mas é um em muitos, então não faz não faz nem barulho, né? Não faz nem cosquinha, porque sem dúvida os colegas que nos prestigiam e que estão, né? Tem muita gente aqui nessa live, eu vi o Geraldo aí também, o Fred, então tem muita gente bacana aí que está com a gente. Serginho. O Serginho. Então, o sócio, é isso mesmo, Serginho. O sócio, ele valida a sociedade. E isso é extremamente gratificante. Eu acho que mesmo que quem pegue o SBDOF em outras gestões, está com um desafio de, pelo menos, manter esse nível e de manter esse padrão, claro, né? Vai se adaptando um pouco, mas o lastro, ele tem que ser mantido, né? É um lastro que precisa. Diz que às vezes não é difícil você conquistar, né? Não é difícil você chegar ao pódio. O problema é você ficar lá, né? Você ficar. Essa é a questão, né? Todo mundo fala isso, é um discurso e tudo, mas é difícil você pegar uma empresa hoje em dia que tem 60 anos de idade, né? Ou 30. A tendência, ainda mais com a velocidade das informações, eu acho que é tudo mudar sempre muito rápido. Então a gente tem que estar sempre se reinventando. E ontem não, essa semana eu estava conversando com o Padula, que foi um presidente que eu trabalhei com o Reinaldo também, agora com o Cunag, lá atrás do Padula. Ele veio numa época que a gente também precisou fazer uma ruptura. Na verdade, ali a gente começou um outro nível de estruturação. Eu brincava com ele. Padula, nós estamos saindo da Série B e indo para a Série A, né? O Padula é todo boleirão, né? Tal. Aí ele, não, calma. Eu falei, não, nós somos Série A. Série A. Mas a própria, se a gente vê na linha do tempo, né, Dri? A nossa especialidade, 2002 para cá, é muito recente. E a nossa sociedade, 2012 para cá, também é. Então, assim, é tudo muito... É igual que se você compra uma franquia, você não pode pensar em crescer demais. Se você não tiver sustentação, você cai, né? Sim, e a gente tá indo, assim, mineiramente falando, a gente está indo bem. Pode ter certeza. Sim. Quem está do outro lado nos escutando, saiba que a gente está muito forte, em todos os sentidos. Porque eu acho que isso é importante eles escutarem, né? E que a gente tenha uma opinião formada, mais uma vez, na ciência, né? Então, assim, a tendência é que isso se propague, porque a gente acaba atraindo pessoas que pensam assim também, né? Não na promoção pessoal. Não, e eu fico feliz porque assim, eu não tenho um consultório, eu também não trabalho na área só da DTM, nem na pesquisa que eu faço, né, nem na minha área acadêmica, nem na minha área clínica, mas eu fico feliz porque cada vez mais eu vejo que tem gente que está focando exclusivamente na DTM, né? Ou quase que exclusivamente na DTM. Eu vi aí a Laila, que está aí, que tem o consultório, né? Um consultório bem voltado para isso. E isso é um reflexo, né? Sim. Dessa valorização que vem sendo construída de um tempo para cá. Quando que se imaginava, sei lá, 10 anos atrás, vamos pôr aí, um consultório que só atendesse paciente com DTM, com dor, né? Então isso não existia, não existia. E quando as pessoas perguntam a gente, Dri, como que eu cobro? Eu falei mais uma vez, eu recebo muitas perguntas. Isso varia. Se você tem uma clínica que é multidisciplinar, que atende dentística, prótese, implante e DTM, é uma forma. Se você faz só DTM, é outra. Se você faz DTM e dentro da sua clínica tem algum outro profissional das áreas afins, já é uma forma diferente. Se você encaminha, também é diferente. Então, assim, o que a gente entende é que a nossa sociedade, a nossa especialidade, ela é importantíssima. E os médicos reconhecem isso. Essa semana eu escutei um áudio de um neurologista, ele falou assim para mim, fiquei muito feliz. Nossa, ainda bem que você voltou. Eu nunca esperava isso, né? Porque você traz para mim uma tranquilidade maior, que os pacientes vão estar servidos nessa área que complementa a minha. Ele é um cefaliatra, BH. Então, assim, o pessoal precisa entender que a gente tem essa importância. A gente tem mesmo. Uma colega colocou aqui, eu esqueci quem foi, que a gente precisa
chegar aos outros, né? Igual o Garanhano falou, Léo, tem que ir lá no clinicão, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu fiz para você, é o desafio. Por quê? A gente tem que fazer uma comunicação que seja para o sócio, para o especialista, para quem nos mantém, é óbvio, é uma espécie de prestação de conta. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar com o olho lá, no clinicão, no cara do dia a dia, um olho no aluno, porque é a base de tudo, aqui a PUC faz muito bem isso há muitos anos, e lá, mais adiante ainda, nas outras especialidades. Então, a gente conversa com outras sociedades médicas. Aqui no evento, esse BH Online, né, o SBDOF Online, a gente fez parcerias com ortodontia, a gente fez parceria com odontopediatra. Adri, você sabe disso, tanto que a odontopediatria valoriza a nossa área, né? Eu falo com o BH, né? É lindo ver o quanto eles procuram entender, principalmente sobre o bruxismo, que é muito prevalente nessa faixa, né, etária. Então, a gente está tentando. Agora, não dá para falar para quem você não quer ouvir também. Não tem como abrir. Né? Então, a gente está usando de todos os recursos. Agora, o Conte e o Cunali falaram muito bem disso antes. Isso é todo um processo, né? Assim, na primeira live, quando eles disseram da importância, o Cunali colocou aquele depoimento pessoal, olha, eu reabilitei uma pessoa, boca inteira, hoje eu vejo que não foi a melhor opção. Então, assim, você vê colegas hoje ainda que no final de tudo, uma hora que a Adri falou lá que bruxismo é central, ele fala, mas sim, esse sim. Sim, mas sim, mas é difícil desapegar, mas não tem jeito. Rodrigo, eu te contando a história, assim, né? Duas coisas que falou do Cunal dizendo que reabilitou, eu brinco e falo assim, não, gente, quando eu morrer eu vou pro inferno, porque eu já coloquei aparelho achando que ia tratar DTM do paciente. Né? Então, conseguiu? O passado. O passado condena todo mundo, eu acho, Rodrigo, porque a gente começou nessa pegada, né? O problema é que depois você tem que evoluir, pelo amor de Deus, né? Desapega desses velhos conhecimentos. Você vê grandes profissionais, assim, a gente acaba falando um ou outro, e perdão, né, se a gente devia citar muitos, mas, por exemplo, o próprio Conte, o Thanos está aqui, que o professor Sergião aqui da UFMG, que eu estou vendo que está nos prestigiando, são pessoas ligadas intimamente à área de prótese e oclusão. O Edinho, aqui, falando do meu quintal, né? E que sabem muito valorizar hoje qual que é a relação entre essa situação de oclusão, por exemplo, e a própria DTM, né? Então, assim, na linha do tempo, ainda tem muito trabalho para fazer. Mas falando um pouquinho do terapeuta que eu sou, tenho 50% dos dois lados, né? A tendência nossa é sempre colocar para o outro o que a gente queria, né, que fosse. Então, assim, a responsabilidade sempre vai, tudo tá, mas também a sociedade... Não, gente. Eu vi uma discussão num grupo aqui, o Serginho me postou para mim, o Serginho lá brigando, entre aspas, né, colocando o Serginho lá de Campinas, falando. Mas Serginho brigando? Acho que não, hein? Acho que... O nosso acho que vai impressão também, que está sempre presente. O Peixoto. Então, assim, a gente acaba citando e esquecendo todos os outros, né? Mas esse trabalho é a extensão da diretoria, né? Que todos saibam que a SBDOF tem um organograma. É o presidente, o vice, o diretor financeiro, a diretoria, o secretário-geral. Depois vem comissão de comunicação, né, Dri, com você, saúde pública com Pedras, a científica que está com a Camila Megali, relações internacionais com Conte, e essas pessoas têm equipes próprias, e ao lado tá todos os sócios, né? A gente tem que... Se você quer, você tem que fazer a sua parte. São 500 diretores, vamos pensar assim. Sim, e eu vejo isso muito na comunicação, porque eventualmente escorrega uma coisa ou outra, ou a informação com algum equívoco, ou com um sentido que não ficou muito claro, e a gente já recebe, né? Olha, Adriana, saiu uma postagem assim, você não acha que é melhor? Então você, putz, grila, é mesmo, saiu assim, porque às vezes sai mesmo, né? Não vai ter outro jeito. Então é por isso que eu vejo, assim, todo mundo a nossa equipe, ela é ampla, né, Rodrigo? Ela é grandona. Falando de especialidade, eu fiz uma live com a Ju, chutando o balde da semana passada. Fala. Só para você 5 minutos? Aí. Faltam 4 minutos aqui. Então Passa a gente rápido, fecha. Né? Não, só falando rapidinho dessa live, então, que eu estava fazendo com a Ju e que ela mencionou a questão de que não,
que não é a contração muscular em si, que causa dor, não sei o quê. Aí eu recebo uma... E a gente falando de DTM e tal, aí uma colega ortodontista me mandou uma mensagem, falou assim, Adriana, tá bom, eu já entendi que eu não sei nada de DTM, que eu preciso encaminhar o paciente ou estudar DTM. Eu achei interessante, porque você vê assim, ela fala, eu já entendi, tipo assim, você só fala nisso, né? Água mole em pedra dura, tá, e ela vai falar isso para outra pessoa, não tem problema. Pode me chamar de chata, mas a gente vai falando. Ô, Rô, então, assim, a gente precisa parar, porque senão a gente perde a live toda. E eu queria, assim, agradecer muito a você, pessoalmente, Rodrigo. Falar da sua pessoa, você é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa que é bom de conversar, é uma pessoa do bem. Eu me sinto realmente orgulhosa e privilegiada de ser esse Bedoff e de ser sua amiga, né? Porque isso realmente é um privilégio. Tá? Eu agradeço, adorei a nossa dobradinha. Agradeço aos colegas que estão aqui, ó, Liette, aí, minha irmã. Muita gente querida, muita gente respeitada demais. Junto com a gente. Tá na batalha junto com a gente. Junto com a gente, Claudinha, né? A Ju, e por aí vai. A gente acaba cometendo a gafe de não citar tantos, né? E aqui o professor Sérgio me puxou a orelha aqui, só para ficar, né? Claro que eu citei aqui o departamento de odontologia que existe há muito, perdão, de DTM, que existe há muito tempo aqui na PUC, mas tem o professor Zé Mário que faz um trabalho histórico lá na UFMG, a Ferro e Fogo, tem o Roberto Pedras que está junto com a gente aqui na Newton. Então, é desses exemplos que a gente tem que se inspirar, né? Odri, e falando, muito obrigado pelas palavras, né? E é o que eu disse, eu comecei a live e vou encerrando assim. O privilégio é todo meu de estar com vocês, né? Ou seja, a SBDOF, ela proporciona muita coisa boa. Mas, para mim, o melhor de tudo é ser amigo desse monte de gente fera e gente boa, né? E, no fundo, a gente senta, toma cerveja, ou vinho, ou caipirinha, ou penicilina, né? Depois o pessoal vão entender. E a gente vê que todo mundo é um ser humano e que está ali com seus problemas, com as suas dificuldades, mas que se dedicam, além disso tudo, para uma sociedade em prol da sua especialidade, né? Então, a gente fazer um pouco pelo todo, né? Obrigado pelas palavras. Sim. Obrigado, SBDOF, pela essa oportunidade, né? Obrigado à atual gestão, com o Nali, ao Léo, Bom Jardim. O Léo e o Bonotto foram, assim, eu digo que foram duas contratações nota 1000, porque eles chegaram agora na diretoria, né? Os caras, fantásticos, assim, fazem e acontecem já logo de cara, né? E todo mundo que precedeu a gente, né? A gente não pode esquecer lá de trás da Simone Carrara, do Rodrigo, enfim, toda aquela turma que o professor Antônio Sérgio, o professor Siqueira, enfim, todo mundo que participou lá no início com a unha, né, Dri? E agora a gente está aqui para lapidar essa história, né? Saibam que podem contar com a gente, né? Rodrigo, eu queria que você deixasse uma mensagem final e muito pegando o gancho da sua área, a comunicação, e falasse um pouquinho do que você tem de expectativa com essa SBDOF Online, com esses novos tempos que vêm, e como que a gente faz, Dri? Dá a chave do sucesso aí para a gente atingir o clinicão, né? E o especialista manter ele informado, e o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo. Dá essa solução para nós aí. Você tem 30 segundos. Então tá, Rodrigo. Eu queria também só deixar, né, meu agradecimento também para a diretoria, para o Cunali, para os rapazes, né? Falou rapazes, porque eu estava, antes da Camila, eu estava sozinha aí com vocês. Então, eu queria agradecer e falar, olha, eu vou te falar, nós vamos decolar de uma forma impressionante. Essa é a minha perspectiva, essa é a minha sensação real. Isso, a nossa especialidade e a nossa sociedade, ela vai amadurecer de uma forma imensa. Então, a gente conta com todo mundo, vamos chegar no clinicão sim, vamos chegar no clinicão, vamos chegar nas outras especialidades.